boa noite, bem-vindo, sem tabus, com verdade, cheio de verdade para você. Estou tão feliz depois que eu entendi que quando você diz assim, olha, mas vocês aí têm muitos tabus, não pode isso, não pode aquilo. Gente, quem tem tabu é você. Tabu são as mentiras que a gente vai acumulando ao longo da vida. E aqui o nosso Sem Tabus é para jogar as claras, bem tranquilo, sem esconde-esconde, para falar de relacionamento, como estamos fazendo agora nesses últimos dias, falando só sobre namoro, sobre os relacionamentos ainda ali naquele período do namoro. E aí tem gente que fica, sabe, escondendo as coisas embaixo do tapete, não conversa sobre elas e tem uns namoros péssimos. Aí a gente gravou assim, tipo, namoro idiota, tô fora. Lembra desse programa? Perdeu? Não perde, vai lá assistir. Tá no nosso canal, no nosso site, tá no YouTube, no site, tá onde você quiser, tá na nossa página no Face. Importante é que você esteja com a gente em todo o tempo para aprender. Tá trabalhando? Põe lá, ficou ouvindo o programa, sabe, compartilha, manda para aquela amiga assim meio sem querer, manda para aquele amigo, por engano, eu marquei você aqui, marquei, mas ó, nem nada com você, só porque eu sei. É isso aí. Como é que é, Joyce? O que você falou aqui na minha produção? Taguei os amigos ali no Facebook, fica a dica, né? Para ir aprendendo, compartilhando e tá. Hoje a gente vai falar, teve outros temas bons, aliás, todos são muito bons, todos para variar. Aí, o que acontece? Minha gente, que hoje a gente vai falar quando o namoro termina, quando uma relação termina, quando vocês acharam que, puxa, chegaria a lua de mel, chegou a lua de fel. Muito cedo, terminou. Ou então, assim, namorou 4 anos e aí viu que não dava mais certo. Minha vida, eu investi tudo que eu tinha e agora? A gente quer pensar dessas coisas com você. Minha convidada de hoje é ela, Vanessa Oliveira. Bem-vinda! Obrigada, que delícia. Eu estava com saudade de vir aqui. Eu também estava, e é verdade. Muita gente ali de casa cobra, às vezes, cadê a Vanessa? Que legal, um beijo. Outro dia estive em Londres e aí... Outro dia não, tem uns meses, né? Aí falaram assim, eu amo quando a Vanessa vai lá. E eles falam o nome dos convidados, né? Porque se tornam amigos. Aí isso algumas mesmo. mulheres falam assim, a Vanessa, ela é ótima. Ela fala como se ela estivesse aqui na minha casa. E é muito legal. As pessoas criam um carinho, assim, por cada convidado, como cria por mim. É isso obrigada. Mesmo. Hashtag muito obrigada, né? Uma delícia. E acho que essa troca com o público é muito legal. Porque as pessoas estão lá cheias de dúvidas, querendo pensar junto. E aí vem alguém para trocar ideia sobre aquele assunto que ela quer. Muito bom. E pessoas também entram em contato e se tornam muitas vezes pacientes. Então, olha, um beijo para vocês, com muito carinho, muito bom estar aqui. Você faz atendimento online também, online, né? Por Skype, atendo muita gente. Uma benção. Vanessa, e o tema de hoje, hein? Tem gente que se prepara, até que meio que se prepara para entrar num relacionamento, no namoro, tá namorando. Isso independente de idade, né? A dor, quando você termina, rompe o relacionamento, dói. E a gente precisa cuidar do término também, tanto do começo, mas do término. Se prepara às vezes para entrar, mas não se prepara para sair. Porque lida com as frustrações, às vezes você investe muito de sonhos, de ideias, de expectativas e você não espera que aquilo acabe. Principalmente quando você faz uma junção muito grande com essa pessoa e não se separa dela como indivíduo. Aí o outro termina, você fica com a sensação de que acabou o seu mundo, a sua vida, pedaço de mim foi embora. Então é muito importante cuidar do término da relação, estar bem preparado para isso. É um tema E valioso. o que precisa, assim, para passar por um tempo? Tem como evitar a dor? Não tem como evitar a dor. Isso é uma coisa importante para a gente poder deixar muito claro. Às vezes algumas pessoas dizem assim, olha, eu queria que fosse uma cirurgia muito bem feita, tudo limpo, campo limpo, arrumado, tudo muito organizado e terminasse sem nenhum sofrimento. O paciente fosse para casa sem dores, no pós-cirúrgico, mas não significa que isso é uma verdade, que aconteça. Aliás, sempre não é possível, Não é possível. Sempre que há um término, há sofrimento, sempre. Até para começar um namoro, você também se abdica de algumas coisas, né? Você abre mão, às vezes, de uma turma de amigos, você fica mais focado, investindo mais naquele relacionamento. Você perde algumas coisas que antes você fazia como solteiro. Então, para terminar um relacionamento, também há perdas. E toda perda gera sofrimento. Então, acabar um relacionamento sem sofrer não é possível. O que a gente vai fazer é administrar o sofrimento, administrar a dor. E aí eu tenho alguns pacientes que às vezes dizem assim, eu não quero chorar,
eu me sinto tão frágil quando eu choro. Eu falo, não, é ao contrário, é para chorar. Quanto mais você chorar, mais aquela dor vai passar. Cada pessoa se expressa de um jeito diferente. Tem pessoas que precisam falar, né? Precisa contar 10 vezes a mesma história. Isso é uma característica do ser humano. Às vezes você passa por um assalto, você fica repetindo aquela história para quem você conhece. Meu Deus, não sabe o que aconteceu? Foi assaltado, aconteceu assim. Então, essa repetição faz com que você trabalhe o luto daquele sofrimento, daquilo que você passou. Então, falar é uma boa saída para canalizar essa dor. Chorar é uma boa saída para canalizar. Pensar a respeito, avaliar quais foram as suas expectativas e os seus erros, porque não há relacionamento onde só um erra. Né? Então, são coisas para você administrar. O sofrimento faz parte do término. E saber lidar com esse sofrimento, encará-lo de frente, sem querer fazer vistas grossas, né? Também é uma maneira de você conseguir ter sucesso no término do relacionamento. Eu digo que algumas pessoas, elas fazem como um avião, né? Que ela vai aterrissar, então terminar o relacionamento, mas ao invés de aterrissar, ela quer arremeter. Então, ela nunca termina a relação, ela fica sempre querendo arremeter e continuar. Liga para a família, liga para os amigos, quer manter contato, quer manter o vínculo. Ela nunca aceita o término da relação. Quanto mais essa pessoa tem dificuldade de aceitar o término, mais dificuldade ela vai ter para sair do relacionamento, de parar de sofrer e começar um novo voo, uma nova viagem. Né? Então, o sofrimento faz parte, tem que lidar com ele, tem que encará-lo de frente. Isso ajuda para que a pessoa consiga começar uma nova etapa. Então, se não tem como sofrer... Como não sofrer, como né? não sofrer, se não tem como não sofrer, tem como sofrer menos. Tem como sofrer menos? Tem como aliviar o peso dessa dor de um término? Olha, eu não diria talvez aliviar o peso da dor, porque sempre dói, né? Ainda mais se você criou muita expectativa, envolveu muito a família. Quanto mais envolvimento familiar, quanto mais tempo, quanto mais planos... Quanto mais comprometimento houve ali, comprometimento. Né? Compromisso mesmo. Isso, maior é a sua dor. Então, amenizar isso você não consegue. Agora, como lidar com essa dor? Aí sim. Então, você consegue, por exemplo, ir criando novos horizontes e desafios para você e novos significados. Dar um novo significado para a sua vida. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Por exemplo, alguém termina a relação. Dependendo como você se relacionou, se você foi muito intenso e se doou demais para esse relacionamento, que também já está errado, você acabou deixando de ser você mesmo naquele relacionamento. Você foi muito em prol do outro. Então, deixa de fazer viagens, deixa de ter projetos, deixa de estar com a família, deixa de ter momentos a sós, de estudar, de fazer sua academia por causa do relacionamento. Então, você que está passando por isso, tem essa tendência, já sabe que se ocorrer um término, vai sofrer demais, porque você deixou de viver. Eu costumo sempre usar um exemplo. Num relacionamento, nós estamos num condomínio, onde você constrói o seu prédio e eu construo o meu. Muitas pessoas viram andaime do prédio do outro. Quando o prédio acaba, a gente joga o andaime fora. É verdade. Né? Então, se você se mantém andaime, investe tudo no outro, na outra pessoa, com certeza, depois de um tempo, essa pessoa vai se sentir sufocada e não vai mais querer esse relacionamento. Então, pessoas que vivem isso, num término, sofrem demais. Então, ela vai ter que ressignificar, lembrando que ela é uma pessoa, um indivíduo com características, com sonhos, que ela pode voltar a fazer coisas que ela gostava, que ela abdicou por causa daquele relacionamento. Então, ela vai dar um novo significado para poder sofrer menos. Pessoas que conseguiram no relacionamento ser mais estáveis, né? Conseguiu construir a sua própria vida em companhia do outro. Então, essas pessoas vão sofrer um pouco menos, porque elas têm senso de si mesma. Olha, eu já vivia antes dessa pessoa. Eu ainda tenho amigos, eu ainda tenho coisas para fazer, eu ainda tenho uma vida para viver. Então, o que ela vai fazer? É momento, talvez, de ela dar uma viajada, dela ter novos horizontes, né? Novos ares, conhecer novas pessoas, não para se relacionar, mas para bater papo, para construir uma amizade, para falar de coisas diferentes, talvez começar um novo curso, ou seja, ela vai reerguer antigos projetos ou novos projetos para dar lugar a essa emoção que estava totalmente investida na relação. Algumas pessoas pensam assim, então eu vou começar talvez um novo relacionamento para esquecer o outro. Não, isso não funciona. Até porque bons relacionamentos, eles começam quando você já fechou toda a gestalt, todo o laço daquela antiga relação. Mas o fato dela construir, talvez,
um novo projeto de vida dá a ela uma sensação de que ela está recomeçando. E isso faz com que a vida ganhe um novo sentido, ela comece a rir de novo, ela vê um novo sentido na vida e aí ela passa a sofrer menos. Então, essa é uma forma de aliviar. Uma outra forma é procurar ajuda terapêutica. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Então, o psicólogo ajuda você a olhar o que foi de positivo nessa relação, mas o que também foi de negativo. É uma outra dificuldade que as pessoas têm. Né? É igual uma pessoa que morre. Morreu, vira santo. Parece que não teve defeito, não teve nada de ruim. Né? A gente tem uma dificuldade de lidar com as perdas. Me lembrei da história de num velório, as pessoas chegavam à beira do caixão, olhavam e diziam, mas era um homem tão bom. E a viúva lá no canto chorando, mas era uma pessoa tão querida. O outro passava, era tão honesto, trabalhador. Cada um olhava e fazia um elogio àquele defunto ali. A mãe a esposa chorando no canto, diz assim, ô filho, dá uma olhadinha ali no caixão para ver se trocaram, se é mesmo teu pai, porque o que estão dizendo não corresponde a quem ele foi. Exatamente. Depois a gente tem só coisas boas para contar. Gente, só foi um parênteses que eu não resisti a essa história. Mas vamos voltar, ó. Quando eu perguntei de aliviar a dor, eu estava pensando naquela pessoa que volta para casa depois da cirurgia e assim, faz um movimento brusco, ai! Quer dizer, mas se tem um jeito de sentar, você vai ali menos. Eu acho que essa nossa conversa aqui é justamente para servir a como não fazer esse movimento brusco para não tornar a coisa ainda mais dolorosa também. Perfeito. Isso é possível, né? Isso é possível. Fazendo esse cuidado que você está dizendo, olha, tenta, chora, vai doer, vai chorar, mas fala, faz uma terapia, faz isso. É para tornar isso menos brusco. Traumático, né? Menos traumático, exatamente. Isso, tem gente mesmo. que traumatiza, né, amiga? Nem quer próximo relacionamento. Tem. Porque o outro foi ruim demais. Sim, exatamente. E aí criam-se preconceitos, grandes generalizações, que também é um mecanismo de defesa, né? Pelo medo de passar pelo mesmo sofrimento, eu não me relaciono mais. Isso. É um mecanismo de defesa. Mas os mecanismos de defesa, que são saudáveis, o nome já diz, é um mecanismo de defesa. Ele te protege. Sim. Ele é muito protetor por um tempo, por um período. Se ele é usado para o resto da vida como uma muleta, isso se torna um problema. Então, tudo bem, nesse momento você não quer se relacionar, ótimo, até para que você possa reavaliar o que aconteceu. Mas depois de um tempo, não dá para generalizar, pensando que todo homem agora vai trair, que toda mulher vai trocar por uma outra pessoa ou desvalorizar. Não dá para fazer as generalizações. Então, esse evitamento da dor, né, ele pode ser talvez gerado com você pensando sobre aquele relacionamento. Mas o que eu, né, ao longo desse tempo todo de relacionamento, eu investi e o outro não investiu de volta, né? O que eu deixei de fazer para mim, para me agradar, para eu também viver feliz, né? Será que eu também assumi erros? E aí está uma grande, o lado talvez de quem termina. Porque não é ruim só para quem está sendo terminado, né? Para quem está recebendo a bota. Mas para quem está dando a bota também, eu acho que é muito complicado. E às vezes, realmente, aquele relacionamento não tem mais para onde correr, né? Fluir de forma positiva. Então, a pessoa que vai terminar, ela também tem que ter o cuidado de assumir as próprias responsabilidades, de dizer, olha, não tem a ver com você, tem a ver com o que nós vivemos, mas eu não quero mais esse relacionamento, porque quando você se comporta de tal forma, eu sinto isso, isso e aquilo, e eu não suporto mais lidar com esses sentimentos. Então, a partir desse momento, eu quero romper essa relação, porque ela não está mais me fazendo bem. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas vão terminar e começam assim, olha, você é tão bom, você é tão legal, tão amigo, mas assim, não é com você, sou eu. Não explica nada. Né? Então, deixa o outro também muito sem um norte daquilo que ele fez que não foi adequado, daquilo que não funcionou talvez para aquela relação. Aquela frase assim, você não me merece, você merece alguém melhor que eu. Na cara, porque ele não avisou isso antes, né? Ele devia ter dito lá no começo, moço, se eu te avisar, você tá gostando de mim, eu até tô gostando de você, mas eu só te avisar que eu não sou, sabe, flor que se cheire, não. Eu não sirvo pra muita coisa, não. Ou ela, né? Amor, você tá me vendo assim bonitinha, bem vestida, maquiada, mas eu não presto. Não avisou. Aí depois vem com cara de... Ai, sabe o que é? Não é com você, o problema é comigo. Agora?
Mas assim, quanto mais maturidade a pessoa tem, mais ela consegue assumir os próprios erros. Quanto mais imaturo é o namoro, mais rola essa conversa do tipo, você merece alguém melhor, entendeu? Que são essas desculpas. Né? Mas terminar sabendo dizer quais são os seus limites, né? Aonde você não gostou, o que foi que aconteceu, o que não foi bom para essa relação, qual é a tua parte que você, olha, reconheço os meus erros, né? Reconheço. Não, a pessoa quer jogar tudo no outro, jogar toda a culpa no outro. Então, isso também aumenta a dor, quando tudo é jogado para cima da pessoa como se ela fosse a única culpada. Então, aumenta a dor também. Às vezes, algumas pessoas dizem assim, eu me senti um lixo, porque ele jogou toda a culpa em mim. Isso. E tem gente que assume que ele jogou a culpa em mim e eu recebi essa culpa. Realmente eu tenho culpa. A gente volta aqui conversando disso com a Vanessa Oliveira no Sem Tabus de hoje. Conversa boa, né? Ninguém nunca terminou com você, de graças a Deus. De graça. Ninguém nunca terminou comigo, menina. Não, graças a Deus. Também não terminei com ninguém. De novo, graças a Deus. Eu casei com o primeiro namorado, né? Que legal. Tem essas coisas boas. Aí a gente volta aqui falando dessas e outras coisinhas mais no Sem Tabus com você, para quem terminou o namoro. E quero saber, e se foi um término assim, traumático, tipo traição? Aí dói, não é nem o cara vai dizer assim, você é melhor que eu, tal, essa conversinha mole, não. Traiu, na cara dura. O que faz? Até já. Tô eu aqui bem sentada, bem pronta, esperando você. Você tá fazendo o quê? Tá deitadinho, já esperando a horinha de terminar aqui o programa e soninho profundo, sozinho ou acompanhado? Sendo casado, é bom que esteja acompanhado, né? Ou ele tá viajando, tá longe, mas vai voltar, tá com saudade? Tá solteirinho, essa conversa aqui, principalmente pensando nos solteiros, tá aí sozinho assistindo a gente, é bom que esteja sozinho mesmo, não é hora de estar acompanhado com ninguém, minha gente. Fica quietinho, faz uma oraçãozinha quando terminar aqui o programa e dorme pensando nos anjinhos de Jesus, tá bom? Vai pensando em besteira, não. A gente está conversando aqui sobre términos de relacionamento, a Vanessa aqui rindo aos montes, porque essa conversa é boa, não é, Vanessa? E essa conversa é gostosa demais, e a questão não fica gostoso quando a gente termina um relacionamento ou terminam com a gente. Eu não quero nem atrair isso para mim de terminar com a gente, né? Terminar um relacionamento é doído, já experimentou isso? E quando pinta uma traição? Porque, Vanessa, quando termina um relacionamento por incompatibilidade, né, como diz, como alguma coisa assim, que viu que não dava certo, o cara meio esquisito, a menina meio esquisita, ou aquele sentimento não deu conta, tal, acabou, dói. Agora, mas é mais quando a leve, criatura né? trai... Aí dói, hein? Dói. Como é que faz? Dói porque aí você entra na questão da comparação, né? Não sou tão boa quanto, né? Ele foi melhor do que eu, me trocou. E o ser humano tem uma facilidade para assumir as culpas todas. É uma coisa incrível. Então, a pessoa traiu não é porque a pessoa teve uma dificuldade, né, em ser fiel, tem um histórico de infidelidade, é uma pessoa que tem dificuldades de lidar. Às vezes é um mau caratismo, às vezes não é. É realmente um problema do relacionamento que não justifica, mas às vezes é. O fato é que a pessoa que foi traída, ela pega 100% da culpa para ela. É quase impossível você achar alguém que foi traído e não diz assim, aonde foi que eu errei? Normalmente a pessoa pega 100%. Ela não olha só assim, olha, o que será que aconteceu nesse relacionamento para que essa pessoa escolhesse uma traição? Tem a questão dela, a escolha dela, né? E o que eu também fiz para colaborar. Porque às vezes tem pessoas que dão uma empurrada boa, né? Eu acho que nunca justifica uma traição, nunca. Não há nada que alguém faça que justifique, porque é uma escolha. A pessoa foi lá, de livre e espontânea vontade. Mas também pegar 100% da culpa para si mesmo é uma autopunição enorme. Então é por isso que a dor fica tão maior do que realmente ficaria se ela dissesse assim, olha, tem a minha parte, mas tem a tua. Por que é que você escolheu fazer isso? Então, olhando para esse prisma, né, de culpa, a dor é muito grande, é muito intensa. E, normalmente, as pessoas, elas, quando tem um término, a grande maioria, por incrível que pareça, não quer romper. Porque ela quer provar que ela é melhor. Isso. Então, ela entra num processo de grudar nesse cônjuge ou nesse namorado, nessa namorada, para provar que ela é melhor, que ela não deveria olhar para uma outra pessoa. Ela é capaz de suprir o amor pelos dois. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, eu amo por mim e por você. Que humilhação vai terapia, passar, meu né? amigo, terapia para você.
e muito Jesus, né? Para curar essa pessoa que não recebeu afeto na infância, não recebeu afeto na vida dela, teve um histórico muito negativo a respeito de relacionamento dos pais, onde ela nunca se sentiu realmente boa o bastante. E mais, normalmente são pessoas que teve sempre alguma coisa no seu lugar, ou um trabalho, ou alguém, ou alguma coisa que sempre ocupou o seu lugar. Então ela carrega com ela a culpa e a confirmação da vida inteira de que ela realmente não é boa o suficiente. Então ela entra numa neura para tentar provar que ela é melhor do que a outra pessoa, o que acaba piorando a relação. Porque ninguém consegue valorizar alguém que não tem amor próprio, né? Não consegue olhar e dizer assim, olha, você é alguém que se ama, então eu também quero amar você, né? Eu vejo características positivas para te amar. Então essa pessoa se afunda nessa baixa autoestima, né, e se culpabiliza e não consegue sair da relação. Então, qual é a minha dica para alguém que foi traído? Converse abertamente sobre o fato, sem se colocar como vítima. Ai, o que você fez comigo? Como você foi capaz? Sabe aquela conversa que não leva a lugar nenhum? E, ao mesmo tempo, dizer, olha, isso eu estou me sentindo extremamente machucado, né? O que você fez foi uma escolha tua, nada do que eu tenha feito justifica a sua atitude, então você também está colocando a outra pessoa no lugar dela. E avaliar, porque se isso aconteceu no namoro, opa, é um indicativo muito alto para que você consiga, continue nessa relação, achando que essa pessoa talvez não possa repetir esse ato. No casamento é um outro ponto, mas no namoro eu diria... Reavalia, né? Farol vermelho total, stop. Né? E pense mesmo se vale a pena continuar numa relação de alguém que não consegue manter você como a única pessoa da vida dela. Se o relacionamento não está bom, olha, não estou segurando a barra, né? Estou atraído por uma outra pessoa. Abri meu coração, eu fui abrindo essas brechas para que a outra pessoa se relacionasse comigo e eu gostasse dela, porque nenhum relacionamento extra é mágico começa assim do nada. Do nada, você acorda apaixonado, não existe, né? Então, você foi abrindo brechas para que aquilo acontecesse. Então, assuma e fala, olha, não dá mais, vamos terminar porque eu não quero fazer isso com você. Vai ser ruim, mas menos ruim do que você cometer a traição e fazer com que aquela pessoa se sinta mais culpada, né? E aí, assim, buscar ajuda e ter a certeza absoluta que 50% deve ser teu, com certeza, mas tem os outros 50% do outro também. Então, parar para pensar nisso, aquilo que ele fez ou que ela fez, o que você fez não justifica o comportamento do outro. Claro, claro. Então, é importante a gente estar falando sobre o tema como superar um término, o fim de uma relação. Tem términos e términos, né? Sim. Esse término é muito cruel. Ele é muito doloroso, porque a traição é aquela coisa assim, você não esperava, por isso que é traição, né? Exato. O significado é esse. Você não esperava, você estava de boa, veio assim, tipo, punhalada pelas costas, pá, você não esperava. E ninguém vai ver assim, vou trair você, porque se faz isso já está traindo, né? Mesmo que seja mentalmente. Então a gente considera que esse término, esse sim, pode ser muito traumático e precisa um cuidado mais de perto. Sabe quando você diz assim a respeito de falar a respeito do assunto? Outro dia uma mulher me escreve e diz assim, do momento que ela estava vivendo. E ela começa dizendo assim, eu não consigo ter relação sexual com meu marido. A gente está falando de solteiros, agora falando de casado. Já volto, tá? Não consigo ter relacionamento sexual com meu marido. Não sinto nada. Eu tinha feito uma postagem, aí ela foi em inbox e traz essa história. Mas eu perguntei por quê? Porque a questão não é a cama que diz, né? Não é a cama o problema. Ela só está anunciando alguma coisa. E ela dizia que eu fui traída. Eu e o que eu mais. E, enfim, ela nunca tinha falado com ele. Eles nunca falaram sobre esse assunto. Já tinha meses que ela decidiu perdoar, mas no silêncio, caladinho. Pois é. Sabe, se não fala. Ai, não tem desejo sexual, não tem perdão, não tem. Sim. Silêncio. Aí entra o nosso corpo, que eu acho que é a coisa mais mágica que existe, porque ele nos protege. Peraí, deixa eu só dar um recadinho aqui. Ela usou a palavra mágico, mas ela é crente, ela é de Jesus. É só para você entender que ela quis dizer assim, uma coisa extraordinária, sabe? Fora do comum. Senão já vem o crente e tecla assim, mas eu falei de mágica, isso não é de Deus. Mas eu já expliquei. Não, eu sou totalmente de Jesus. Graças, totalmente. Senão não estava sentadinha aqui comigo. Então, o nosso corpo, ele foi criado por Deus de uma forma tão fantástica e maravilhosa que ele busca o tempo todo a homeostase, né? Que é o equilíbrio entre cognição, né? Os pensamentos, a emoção e o espiritual, o tempo todo. Então, se você passou por alguma emoção muito forte e você não falou,
que foi um canal que Deus deixou para que a gente colocasse isso para fora, é igual quando a gente come uma comida estragada. Teu estômago fica ali. Não adianta você querer fazer força para ficar. Fique comidinha estragada na minha barriguinha. Fique, não vou passar mal. O teu corpo tira aquilo para fora, para limpar você. Deus usou também, deu esse privilégio para que a gente falasse a respeito. De forma adequada, claro, controlando a língua igual diz Tiago, mas falasse, né? Quando a gente não fala, o organismo dá um sinal. Atenção, corpo. Essa pessoa não está bem, precisamos soltar isso de alguma forma. Então, ela vai lá e tira o desejo, porque é uma forma dela estar punindo o outro. Só que toda vez que sai pelo corpo, sai de uma forma trocada, não sai da forma como deveria sair. Porque o nosso organismo não tem a capacidade de dizer assim, olha, o melhor jeito para sair isso tudo é através... Não, ele não consegue. Então, ele pode vir através de uma doença somática, como o câncer, por exemplo. Ele pode vir através de uma infecção. Ele pode vir através de uma depressão, de um pânico. Ele vem através de alguma coisa, de doenças nas mãos, né? Aquelas autoimunes. Isso, todas as doenças autoimunes, exatamente, a psoríase. Então, ela vem para quê? Para aliviar, para trazer uma descarga daquela emoção negativa que você acumulou. Então, ela foi através do desejo. Eu não consigo me deitar com esse homem. Né? Então, é muito mais fácil que você vá pelo canal mais coerente, que é a fala. Porque quando você fala, você também permite que o outro fale alguma coisa. Você troca com a outra pessoa. Quando você se cala, você está reprimindo raiva. E crente sente raiva, viu? É bom. Para todos os crentes que digam que coisa horrível a raiva. A raiva é um sentimento como qualquer outro. A questão é o que você faz com a raiva. Quando você usa da destruição, aí sim você está pecando, né? Usando a raiva de forma negativa. Mas até lá, se você consegue lidar com ele e falar, olha, eu estou sentindo muita raiva do que você fez para mim. Tá tudo certo, você está falando do jeito correto, então ela está saindo de você. Quando Deus diz assim, vinde arrazoemos, vem, me conta o que você está sentindo, confesse os seus sentimentos e pecados, é para a gente dizer assim, eu estou sentindo muita raiva, não é pequena não, é grande, porque a raiva vem de um desejo frustrado. Então, ela não, olha só que legal o que ela fez, legal não, assim, sim, só para explicar, né? Ela sentiu um desejo muito grande de ter esse marido só para ela. Ela não consegue, ela se frustra. A frustração gera raiva. E a raiva que não é falada, colocada para fora, vem através de uma destruição. Como ela destruiu o marido? Eu não durmo com você, não tenho desejos por você. Então, fique aí a ver navios e eu fico aqui calada no meu silêncio que você me pôs e eu também me coloquei, mas vou te punir não sei quantos anos do relacionamento. Então, é importante que essa mulher consiga dizer assim, olha, eu não aceito o que você fez, chorar essa mágoa, colocar para fora, dizer, olha, até hoje eu não perdoei. Porque perdoar é lidar de uma outra forma. Vamos voltar para o solteiro? Né? Vamos pensar Bora. no solteiro, porque eles vão ficar, Darleide, nós, tu prometeu que ia falar com a gente. Então tá, vamos voltar para os solteiros, mas fica essa dica aí para os casais que servem para os solteiros também, para quando entrar no casamento, tiver no relacionamento absolutamente sério, compromisso, aliança, e você saiba que essas coisas podem acontecer lá dentro. E podem acontecer com pessoas boas, né? Sim. Vamos dizer assim, a gente quando fala de traição, acho que em algum momento você trouxe isso também na sua fala, quando assim, é um safado, ou um mau caratismo, né? É um mau caráter e tal. Tem gente que caiu numa cilada. Sim. Né? Davi caiu numa baita de uma cilada. Sim. A gente dá brecha? Dá. A gente se expõe, fica ali na beiradinha do perigo, fica de conversinha com aquela menina, fica de conversinha com aquele homem, deu trela, deu não sei o quê, deu carona, deu uma carona que foi, né? Aí depois a mãozinha na perna, aquela troca de mensagem. Elogio. Foi caindo na cilada. E aí... Enfim, mas é para você saber como administra isso depois, né? Com a fala, com a busca, com a ajuda, não com a negação, e é isso. Pois não, preciso dizer só uma coisa, até o antes, sabe por quê? Porque uma coisa legal que a gente estava dizendo aqui é o seguinte, algumas pessoas não falam antes, e elas dizem assim, eu fui pega de surpresa, né? Mas o que será que está acontecendo nesse relacionamento para que ela realmente fosse pega de surpresa? Será que ela não percebeu nenhuma dica? A pessoa sempre dá dica, nem que for para ficar falando muito da fulana ou do fulano. Mas existe uma dica, o distanciamento. Menina, quando você fala esse negócio de ficar falando da fulana, olha o que a moça me traz. Ela diz assim, Darleide do céu, vi no Facebook do meu marido, ele curtindo a foto de uma menina vizinha, dali da vizinhança, curtindo a foto dela.
E aí ela foi pra cima. Por que ela foi pra cima? Porque na vida real, não na virtual, na vida real, ele descia a lenha naquela menina. Olha que pouca vergonha. Olha o que ela faz. Que menina essa, e menina aquela, e piriguete, usava os negócios lá, descia a língua na moça. De repente... Na frente de todo mundo, ele tava de boa, né? Pra mim, meu marido não gosta disso não, meu marido não gosta de menina assim não, tal. Ela achando, né? Quando vai no Facebook... Tá lá curtindo a fotinho dela de biquíni na praia. Camarada, entendeu? Então, essa mulher assim fica falando os negócios e tal, fica atento. Isso. Quando fala demais, alguma coisa tem. Isso, alguma coisa tem. Não é normal. Começa a falar muito, é um indício. Uhum. Começa a chegar muito atrasado, anda muito cheiroso para fora de casa e não para dentro. Isso não é só no casamento, não é... No relacionamento de namoro também, porque existem algumas brechinhas que vão sendo colocadas lá e não tem, às vezes, comunicação. E se não conversa, não fala e não se abre, como é que você vai saber o que a pessoa pensa, o que ela gosta, o que ela sente? Então, a dica que a gente está dando para os casados... Serve para o solteiro, né? Super serve para os solteiros, né? Solteiros, prestem atenção, aprendam a conversar antes. Passa o namorinho inteiro em silêncio, só querendo beijar. Só beija, só beija. Tem trilha sonora e tudo, os barulhinhos. Né? Só que aí depois se casa e diz assim, eu não conhecia esse não, esse que se transformou aqui, não sei o que aconteceu. Não, é o mesmo. Eu quero meu namorado de volta. E agora não adianta mais ficar só no silêncio, porque só os beijos, não vai segurar essa relação. Depois de casado, beija menos, não beija? Beija Vamos contar para esse pessoal que beija menos? Beija menos. Mais beija. Beija. Mais beija menos. Beija menos, né? Então, assim, tem que, além de beijar, conversar. Tem que falar, para você entender quem é essa pessoa, entender o que ela gosta, o que ela tem de expectativas, para que ela não comece a criar expectativas de uma coisa que você não é, né? E depois o namoro acabe sem você perceber exatamente o que aconteceu. Então, essa conversa afinada, ela vai te dando ao longo do namoro uma direção, se o namoro está indo bem, se não está indo, se aquela pessoa faz coisas que você não suporta. E às vezes vem coisa assim, não quero ficar sozinha, então estou tolerando, porque quando casar eu mudo ele. Ai, coitadinha. Não se engana. Não vai mudar. Manda pra ela o troféuzinho? Isso. Enganada. Vou ali no intervalo, a gente já volta, tá? Pra gente continuar aqui essa conversa rápido. Fica aí, desgruda o olho não, pra não dormir e perder o resto, né? Até já. Sem tabus, voltando com você, a última parte da nossa conversa hoje com Vanessa Oliveira e a fala aqui o tempo inteiro é sobre términos. Como é que se termina um relacionamento e não pula da ponte? Como é que passa por uma traição e não põe uma corda no pescoço? Como é que você faz isso, né? A gente precisa aprender, ter umas estratégias, saber que dói, vai ter que lidar com essa dor, como se fosse um corte cirúrgico, bem dito pela Vanessa no começo do programa. Uma cirurgia foi feita ali e vai ter o processo, né, pós-cirúrgico, um anti-inflamatório da colar, um antibiótico aqui, um analgésico dali. Quando você vê, curou, cicatrizou. Se você tiver juízo, não vai morrer disso. Aí você vai passar para a próxima fase. Igual esses jogos assim, de videogame, tem as fases. Na próxima fase, você vai estar mais dura na queda, mais duro na queda. E com a graça de Deus, menina, você chega longe. Falar em Deus, no outro bloco também, eu falei assim, se não fosse de Deus, também não estava sentada aqui comigo para conversar. Isso não tem a ver com religião, tá, minha gente? Eu já trouxe aqui, batista, já trouxe pastores de outras igrejas, outros ministérios, já trouxe gente católica, já gravei com todo aqui, sentadinho comigo, dizendo coisas lindas. E nem digo assim, é adventista, é batista, nem digo, tá aqui comigo. O que importa é ter, assim, consciência de que tem um compromisso com a verdade. Isso é ser de Deus. Tá? Então, a verdade é uma só sobre o tema de hoje, sobre como superar a quebra de um relacionamento, o fim de um relacionamento. Você precisa ter estrutura que se constrói até mesmo antes, se prevenindo para quando aquele momento chegar. Quando ela chega, tudo que a gente preveniu, às vezes nem sempre dá conta. Porque ela vem mais dolorosa, ela vem mais, mais grande, como diria a criança. Mais grande, mãe, mais grande. Mas aí a gente vai lidando aqui, acolá, aprendendo uns com os outros. E com os conselhos, por exemplo, como é o caso hoje aqui com a Vanessa.
Vanessinha, quando você estava falando a respeito de algumas dicas, alguns rastros que vai deixando, algumas pintas de que o relacionamento não vai dando bem, eu lembrei de uma moça, uma senhora, tem uns 50 anos, era um segundo casamento, e ela escreveu pedindo ajuda, porque ela estava agora num casamento que ela tanto esperou para refazer a vida. E o maridinho dela, aqui na capital, São Paulo, o maridinho dela, ele tomava banho e saía bem cheirosinho para trabalhar. Quando ele chegava à noite, ele dizia que estava tão cansado, que ele dormia sem tomar banho e também não queria fazer uns negocinhos com ela. Sexo propriamente dito. E ela estava muito frustrada, porque ele tomava banho e ficava cheiroso para sair. Para dormir, não, tô sem coragem. Tá frio hoje. Tá frio. Aí eu fiquei pensando, né, que sinais meu pai ele dá nesse relacionamento de que ou tem outra, ou tem algum tipo de, sei lá, dificuldade para fazer sexo. O que aconteceu? Não sei, minha gente, mas tem um negócio que a gente precisa chegar junto e conversar, né? Não tem investimento na relação, né? E aí ela precisa chegar junto para dizer, e aí, meu amigo? Vamos ficar de irmão e quando aqui? é uma adolescente, uma menina, vamos pensar ali numa menina, sabe, fantasiou, desejou, expectativas, ai, meu namorado, meu primeiro namorado, vou casar com ele, só que não casou. E aí? Pois é, aí ela acha que o mundo inteiro ruiu, né? Porque normalmente, se essa menina veio de uma família onde o pai deu bastante beijo, abraço, colocou no colo, onde o pai foi super legal com ela vai ter um tipo de imagem, né? E ela vai saber assim, olha, ele foi embora, mas meu pai tá aqui, me dá segurança, essa família eu sei quem é, eu sei como meu pai trata a minha mãe. Então aí essa adolescente vai conseguir olhar para esse término de uma forma mais positiva, né? Mas se não, se ela vê o pai maltratando a mãe, o relacionamento deles é péssimo, ela é super carente, não teve carinho nenhum, colinho de pai, de beijo, abraço, mesmo adolescente, né? Então ela vai investir tudo nesse namoro. Aí o namorado foi embora, ela vai cair, achar que ela é a última de todas as meninas, a mais feia, né? A mais solitária, a mais abandonada. E aí, nessa hora de adolescência, as amigas fazem um papel muito importante, né? Amigas sábias. Se não forem amigas, né? Ah, meu pai, amigas mas como sábias. é que a gente tem um amigo sábio com 15, 16 anos de idade? Pois é. Às vezes tem, né? Tem algumas pessoas ainda que Deus tem a mãe separa também. mesmo. Tem mães que são muito amigas das filhas, que conseguem dar um suporte muito positivo. E aí as mães também ouvirem essa adolescente, que ela está precisando chorar e falar, né? Deixa chorar. Não, minha filha, você vai arranjar outra. Não é o momento de dizer isso. É o momento de dizer assim, dói mesmo, chora. Não vou te enganar, tudo bem. não. Né? Tá tudo certo, chora mesmo, né? Tem que chorar. Então, ela vai passar por isso de uma forma mais fácil do que quanto mais adulto. A gente acha que é o contrário, mas não, porque o adolescente ele tem uma facilidade de se renovar. Ai, que bom, né? E o coração tem a capacidade de amar e de se apaixonar várias vezes. Mas se ela tiver conselhos sábios de amigas que levem para passear, para sair, para fazer coisas, e aí eu acho que entra o que a gente deveria até ter dito no começo. Não tem problema, conta agora. Deus. Né, Deus, a importância que a fé, nesse momento do relacionamento, do término de relacionamentos, ela faz. Uma pessoa que tem uma fé em Deus, que se segura, que sabe que Deus está dirigindo a vida dela, que Ele está comandando o término ou o início de um relacionamento, ela tem uma segurança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Né? As pessoas que não têm, elas têm mais dificuldade, não têm um elo de esperança, um elo de fé, uma noção de que a vida dela é regida por alguma força maior do que ela. Então, a pessoa que tem a fé, que busca o contato com Deus nesses momentos, ela consegue ter uma estrutura. E aí os 8 remédios da saúde super ajudam nessa hora. É isso né? mesmo. Porque vai fazer exercício físico, você vai gastar lá energia, solta raiva, correndo, né? Fazendo um esporte, ali da vida. para liberar, né? Toda essa adrenalina que você sentiu. Quando a gente, pelo menos eu, tá? Preconceito meu, que quando eu tô falando desse tema, eu tô pensando mais no sofrimento da menina. Você tá falando, o tempo inteiro eu tenho que imagem de uma menina, da mulher, quando termina. Vai lá, filha, tal, as amigas, viu que a gente falou? As amigas e tal. Mas menino também sofre com o término, homem também sofre quando é traído e muito. E eu acho que sofre mais. É? Opa! Pelo menos a experiência que eu vejo no consultório é maior sofrimento de duas maneiras. Maior sofrimento quando o homem é traído. A nossa cultura social não tolera que o homem seja traído. E que perdoe. E que perdoe. Ih, perdoou. Virou fraco. Esse é corno manso. Não é?
E é nem severo. pode perdoar, é severo o preconceito em relação ao perdão do homem, o que é tão sublime, né? Ele não pode. Então, o preconceito é muito grande. O segundo sofrimento é que o homem chorando é um outro preconceito. Vira homem, rapaz! Assim, chorando por mulher. Tá chorando por causa de mulher, vira homem. Olha quanta mulher tem no mundo. Desconsiderando que, às vezes, aquela pessoa, ela tinha aquela companheira como a grande mulher da sua vida. Criou toda uma expectativa, sonhos, e aí sofre o bichinho. E o homem também tem a tendência a falar menos, prende mais aquela dor, falar né? menos, até porque isso foi aprendido na infância. O homem, ele fala menos de sentimento, porque ele aprende mais no corpo físico. Então, as crianças, os menininhos estão sempre lutando. Eu tenho 2 em casa, o Tutu e o Biel. Beijo da mamãe. Eles estão sempre lutando um com o outro e subindo em cima. Ele precisa do corpo físico para crescer, para se sentir forte, adulto, né? Para ser homem, ele precisa dessa força, dessa disputa. E a menina, que os pais empregam mais palavras de sensibilidade para ela, aprendem a argumentar. Então, você vê as menininhas brincando, elas estão numa rodinha, argumentando. O homem nunca vai conseguir ganhar da mulher na argumentação. E a mulher nunca vai conseguir ganhar do homem na força. Então, bater de frente com o homem dá errado por causa disso. Foi só um adendo. Um adendo. Mas o foco o homem tem mais dificuldade de dizer sobre sentimento, dar nomes para os sentimentos. Então, nessa hora, uma ajuda terapêutica ela é ótima, porque alguém neutro, que não vai julgá-lo, ele também não vai ficar sentindo, né, assim, com algum preconceito, né, nu diante dessa pessoa, ele não vai sentir assim. Ele vai lá no terapeuta e ele consegue chorar esse luto, fazer essa administração desses sentimentos e superar. Então, os homens também sofrem, os meninos também sofrem, têm dificuldades, né, de se abrir com o outro. Eu falei, e aí, beleza? Beleza? Pô, foi mal, cara. É isso aí. Essa é a linguagem, normalmente, né? Mas sofre muito sim. Então, chore mesmo, se permita falar, arranje alguém que seja de confiança para que você também coloque esse sentimento para fora, né? Todo mundo que passa por um rompimento sente essa dor, mas isso passa, isso é que é o positivo. A dor vem, ela não dura para sempre, depois você dá novos ressignificados para a sua vida e aí a vida vai continuar se você conseguir fechar bem aquilo que você viveu, né? Para, por exemplo, alguém que tenha terminado um relacionamento porque alguém morreu, ou que tem casos assim, até de jovens que estão namorando alguém que morreu, né? Então ela fica muitas vezes eternizando essa pessoa. Ah, ele sim era perfeito. Então isso é muito negativo, porque você fica com um fantasma carregando. Então é importante, por isso que Deus deu o enterro, para você ir lá e ver o fim daquilo, e saber que aquilo acabou. É importante olhar para essa situação e ver assim, olha, terminou. E dessa relação eu saio mais fortalecido. Aprendi com aquilo que eu fiz, aprendi com o que o outro fez, mas sei que essa pessoa, no caso se ela for casada, tiver sido casado e perdeu alguém, essa pessoa foi a primeira. A próxima que vier não entra no primeiro lugar, vai entrar no segundo lugar. Eu me viro agora para um novo relacionamento, mas a lembrança daquela pessoa e daquilo que eu vivi está guardada na minha memória e ocupa um primeiro lugar. Isso é muito difícil do segundo entender ou da segunda entender essa história. Se entender, tem uma vida super feliz. Mas se quiser ficar entrando o tempo todo no lugar da primeira, vai ter muita dificuldade. Então, o seu lugar é o de segunda. Né? Nunca vai ser o de primeira. E se isso está claro para o marido, para a esposa e para o próximo que vier, é muito fácil de você conseguir administrar, inclusive com os filhos. Teve um filho numa nova relação. Olha, esse filho aqui ocupa o 4º lugar. Por quê? Porque eu tenho mais 2 filhos, eu tenho um neto, ou eu tenho 3 filhos. Então, esse novo filho tem um lugar na minha vida. E o lugar é este. E tem valor tanto quanto. Mas nunca vai ocupar o lugar de quem foi o primeiro. O primeiro é para sempre. Não que a relação seja para sempre, mas o lugar. Né? O que você viveu, a experiência que você teve naquele momento, as sensações, o momento em si que descreve aquele acontecimento é daquela pessoa. Exatamente. A chegada dela, a passagem dela, a vida dela. Exato. E disso com você. Sim. Quando você diz assim, por isso que tem o enterro, porque vai lá e vê o fim e tal, a gente não está desrespeitando, tirando o valor daquela história ali, que justamente está ligado a isso que você está dizendo agora. Foi o primeiro? É o primeiro, tem uma história. Exato. Você só não pode ficar nela a vida inteira, porque houve o fim. Sim, e nem carregando as expectativas que você tinha com aquela relação para uma próxima relação. Então, não, mas não é assim que a fulana fazia. Você tem que fazer igual ela. Meu Deus, misericórdia, olhe bem para quem está do seu lado. Outra coisa, quando termina um relacionamento, aí ficou muita raiva, ficou muito frustrado, frustrada,
tem o corre o perigo, dizer assim, tá vendo? É tudo igual. A generalização, acho que você falou em algum momento Sim. também, tudo igual, todo homem é igual, não sei o quê. E aí encontra quem pensa do mesmo jeito. Nossa. Aí as amigas, os amigos, os frustrados, né? Gente, foge dos frustrados. Gente frustrada é tipo uma lepra, assim, pega. É contagioso esse negócio. Âncora, puxa né? pra baixo, né? Graças a Deus já tem remédio para lepra, né? Graças a Deus. Mas assim, é contagioso, essa coisa da gente criticar e tal, falar mal, é tudo igual, né? Calma, gente. Não é porque um traiu que todos traem. Exato. Não é porque um mentiu que todos mentem. Não é porque um errou que todos vão errar. Ainda levando em consideração o perdão, né? Sim. Uma coisa legal para falar disso, olha só, eu lembrei de uma frase agora que eu gosto muito, que diz assim, você não pode esperar resultados diferentes se você faz todos os dias a mesma coisa. Exato. Então você só vai ter um novo relacionamento que se repita como foi o anterior se você não mudar. Se você não mudar, provavelmente você vai atrair pessoas que tinham as mesmas características e você vai trazer para o relacionamento as mesmas dificuldades. Vanessa, eu fiz tudo certinho, eu sou uma pessoa certinha, eu sou vítima, doutora. Pois é, não é, né? Eu vou ser vítima de novo na próxima? Então, toda vítima, ela atrai para ela um vilão. Só que a vítima ganha em ser vítima. Ela ganha o de ser coitadinha, de todo mundo ter dó, dela ser uma coitada boazinha, que todo mundo tem misericórdia, né? E esse papel é um papel viciante, inclusive, mas só atrai vilões. Então não tem, nem todo mundo quer só vilão e nem todo mundo quer só vítima. Tem uma relação, uma dinâmica que se ajusta perfeitamente. Uma alimenta a outra. Então, se você também quer relacionamentos diferentes, mude você. Para que você o seu 50% não cause os mesmos 50% na outra pessoa, não tire dela as mesmas reações do antigo, do falecido, como a gente costuma dizer, né? Da falecida. Né? Então, é preciso você também olhar, por isso que eu disse no começo, você olhar para aquilo que você fez de negativo nessa relação e ter consciência, sem essa história de vítima, o que você foi capaz de fazer comigo. Não, pare e fala, olha, eu reconheço que aqui e ali eu também falhei, queria te pedir desculpas. Né? Eu também acho que eu poderia ter sido alguém melhor. Há chance para essa relação? Não, não há. Então, olha, foi ótimo. Esse é um outro ponto importante, você ser grata e grato com aquilo que você viveu. Então, tem pessoas que dizem assim, mas eu tive um grande amor e não deu certo. E aí a gente tem técnicas dentro da terapia que a gente faz com essa pessoa, para que ela visualize, às vezes, um homem muito grande que se chama destino, vida, fatalidade, acidente. Tem coisas que são maiores do que o nosso desejo e a gente não pode controlar tudo. Às vezes, para você, aquela pessoa foi o grande amor da sua vida, mas você não foi o grande amor da vida dela. E aí, não aconteceu. Nem por isso a sua vida está fadada ao fracasso, à tristeza, às decepções. Você pode agora construir um novo amor, até porque isso está muito no olhar. O amor está muito relacionado com a maneira como você enxerga e como você encara as devidas situações. É isso. Menino, menina, tá terminando o programa de hoje. Deu para aprender alguma coisinha? Deu para guardar aí com você algum conceito, alguma ideia? E você que está vivendo um momento agora assim, mais difícil, terminou por consequências naturais, tem aquele assim, morreu de morte natural? Vai Exato. que terminou porque naturalmente viu que não dava mais, não tinha mais onde chegar. Ok. Tá vivendo assim? Tem algumas dicas aqui que você pode colocar aí em prática na tua vida e dá muito certo. Você é dentro de um casamento, uma dificuldade, também está quase morrendo ali, tem um negócio chamado ressuscitamento, não tem? Tem. Desfibrilador. É isso, desfibrilador. Vai lá e dá um chocão no coração. Eu tô por dentro da medicina. Dá assim aquele chocão e acorda, sabe? Retoma esse relacionamento aí, sabe, bacana, dá sim, com muito boa vontade. Teve traição lá no namoro, tá namorando, traiu, ele ou ela traiu. Não vou dizer pra você que é impossível, mas é melhor terminar, juntar os caquinhos, dar a mão pra ele, segue tua vida, que eu vou aqui pro meu lado. É melhor. Eu sou dessa que, nesse caso, diz assim, melhor não. Vai nessa não. E outras cocitas mais que foram ditas aqui, das pistas que vão sendo dadas aqui e acolá antes de um fim de um relacionamento. E, sobretudo, coragem
que a banda ainda toca e a vida continua. Né, Vanessa? É isso mesmo, a vida continua. Obrigada por hoje, viu? Imagina. Despede aí deles, abençoa a vida Beijo. deles. Que a sua vida seja realmente abençoada, que você saiba escolher bons relacionamentos e que você tenha sempre o olhar ali focado naquilo que você pode melhorar. Acho que é a dica importante. Obrigada, amiga. Responsabilidade pela vida, né? Sim. A gente precisa ter. Obrigada a você, querida. Você aí de casa, nossa companhia mais gostosa, a gente fica feliz demais por saber que você corresponde aqui à nossa amizade também. Obrigada, um beijo pra você. Sabe o que eu tenho pra você agora? Presente, tem música. A gente gravou uma série de músicas também para acompanhar esses temas, falando de amor. A gente falou assim de término, é muito amor, é muito romântico, mas isso chama a sua atenção para que o amor ainda está para acontecer. Se você se frustrou por agora, segura, espera. Amor de verdade pode acontecer de novo na tua vida, tá? 2EPAR para você ouvir e se deleitar. E boa noite para você. Não sabemos do amanhã, mas sabemos quem nos guia. E assim podemos ter esperança e alegria. Sempre orei que um dia Deus unisse nossas vidas, e Ele mesmo respondeu na oração. Oh, sim, eu sei que Deus me escolheu pra você, escolheu você assim. Ele planejou nos unir assim. Não sabemos do amanhã, mas sabemos quem nos guia. E assim podemos ter confiança e alegria. Sempre orei que um dia Deus unisse nossas vidas, e Ele respondeu a oração. Oh, sim, eu sei que Deus me escolheu pra você, escolheu você assim. Ele planejou nos unir assim. Deus salvou-nos, deu-nos seu perdão, uniu nossas vidas com sua própria mão. Oh, sim, eu sei que Deus me escolheu pra você, escolheu você assim. Ele planejou nos unir assim.